Unicórnio é uma daquelas palavras que apresenta significados diferentes para contextos diferentes. Tem gente que, ao escutar a palavra, já pensa no animal mitológico, com corpo e cabeça de cavalo, barba de bode e um único chifre todo espiralado saindo do meio da testa. Mas, se vocês tiverem uma reunião corporativa ou falando sobre o ecossistema de inovação brasileiro, o termo unicórnio possui uma conotação totalmente diferente. Em novembro de 2013, a investidora de risco Aileen Lee escreveu um artigo no site especializado em tecnologia TechCrunch que colocaria a criatura mágica nos jargões de negócios. No seu texto, Aileen fala sobre o Clube dos Unicórnios, o clube das empresas que alcançaram um valor de mercado superior a $1 bilhão. À época, esse tipo de empresa, segundo ela, era tão rara quanto a criatura mitológica, e continua sendo uma raridade, pelo menos aqui no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Startups, o Brasil tem mais de 12.900 empresas nascentes de base tecnológica. Dessas, 9 são as chamadas empresas unicórnios, menos de 1% do total. Mas não ache esse número ruim ou baixo. De acordo com o site Crunchbase, em 2019, o Brasil teve 5 startups alcançando o clube do $1 bilhão. Isso fez com que o Brasil se tornasse o terceiro lugar num ranking de nações que mais revelaram unicórnios no ano passado. Em uma conversa minha com o cofundador da Ace, Pedro Van Garner, ele contou que o ecossistema de startups brasileiro tem se consolidado cada vez mais nos últimos anos, principalmente por conta do auxílio de fundos de investimentos e aceleradoras de negócios. Qual que é a importância desses investimentos para que uma startup alcance esse nível de unicórnio, né? Chegue nesse patamar? Esse é um modelo que vem de uma abundância de capital que existe no mercado hoje, então no mundo todo, então existe uma abundância bem relevante e faz com que o valor das rodadas esteja aumentando. Essa abundância de capital vai fazer com que a gente dê saltos em termos de qualidade e impacto das startups, então ele para mim é um bom atalho aí para ganhar escala, para ganhar volume. Não sei o quanto tempo, se isso vai mudar, se isso vai ter alguma tendência de baixar o ticket ou aumentar o ticket, eu não sei. Mas o fato é que os tickets estão muito maiores do que a gente jamais viu no Brasil, né, nos últimos 2-3 anos. Hoje, no Brasil, a maior parte dos unicórnios são conhecidos da população. Muitas dessas empresas nem existiam há 10 anos e já conseguiram conquistar um valor de mercado difícil de ser alcançado. Os 9 unicórnios brasileiros são 99, Nubank, iFood, Gympass, Log, Quinto Andar, eBanks, Wildlife Games e Loft. Mas por que você não colocou na lista a PagSeguro, a Stone, a Arco Educação? Porque elas podem não ser consideradas empresas unicórnios, como explica o líder de dados e pesquisa do Hub de Inovação Distrito, Daniel Quant. Tinha muito essa distinção de que aqui no Brasil as pessoas falavam PagSeguro, unicórnio, Stone, unicórnio, e qualquer definição, qualquer coisa que você lia do mercado internacional sempre especificava que o unicórnio é necessariamente uma empresa de capital fechado, né? Toda a questão do valuation, né? Um valuation é diferente do market cap, porque o valuation ele é determinado não por forças de mercado, mas por um acordo entre as partes, digamos assim, né? O investidor junto com a investida define o valuation e aí faz um investimento baseado nisso, né? Se eu compro 10% da sua empresa por $100 mil, a sua empresa vale $1 milhão. E um market cap não, né? Ele é definido pela compra e venda de ações e ele é meio que definido pelas forças de mercado aí. Então é muito difícil você comparar na mesma escala, na mesma balança, essas duas categorias de empresa. Porque você não está falando a mesma língua, você não está falando das mesmas forças atuando sobre elas. No início deste ano, o Distrito acabou lançando uma pesquisa listando as possíveis startups que chegarão ao Clube dos Unicórnios em 2020. No estudo, 10 startups aparecem no páreo para chegar ao valor de mercado de $1 bilhão. Boozer, Cargo X, Conta Azul, Creditas, Doutor Consulta, Madeira, Neon, Olist, Resultados Digitais e Vitex. E Quant explica a metodologia do estudo desenvolvido pelo Distrito. Então, para o Corrida dos Unicórnios 2020, o que a gente fez foi criar um sistema de scoring baseado nos unicórnios que existem hoje, em critérios, em fatores que a gente entende como importantes para a criação de novos unicórnios, e a partir disso gerar uma lista de quem são os aspirantes
que estão melhor posicionados em termos quantitativos mesmo, para conseguir chegar a essa marca. Então, para isso, a gente usou métricas como a escala que já atingiram, né? Então, quantos funcionários tem, quantos acessos o site tem, quanta visibilidade na mídia aquela empresa tem, e também em questão de crescimento acelerado, né? Então, quanto que essa empresa cresceu no último ano? Ela está crescendo uma velocidade que, se ela continuar crescendo assim, ela vai chegar num patamar que a gente vê nos unicórnios, por exemplo? Se elas irão alcançar ou não esse valor de mercado de 1 bilhão, ninguém consegue cravar, mas essas empresas vão tentar o máximo ao seu alcance para conseguir. É o caso da Olist, uma das startups citadas na lista do distrito. O CEO da companhia, Thiago Dalvi, acredita que para uma empresa é mais importante entregar um bom serviço para seus clientes do que chegar ao valor de mercado de $1 bilhão. E o status unicórnio em si não é algo que nos atrai, não é algo que brilha o olho, não é algo que a gente acorda todo dia e fala, uau, agora eu vou trabalhar para virar unicórnio. Assim, nunca foi, nunca vai ser, eu acho que não é esse o propósito da companhia. A gente trabalha, hoje, a nossa missão é empoderar o comércio, né? O Olist nasceu para ajudar isso. Então, acho que nessa fase em que a gente está agora, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de se fortalecer, né? A gente fala muito do efeito mola agora, né? Essa coisa de comprimir tudo aquilo que não é essencial para depois impulsionar um resultado ainda maior. E aí, pensando, né, nessa coisa de virar unicórnio, de novo, não é o que a gente não trabalha para isso, mas sem sombra de dúvidas é um marco que vai ser importante para a companhia, dado que a gente foca também no crescimento, né? Apesar da perspectiva de crescimento para este ano, a pandemia do novo coronavírus deve alterar um pouco a dinâmica do ecossistema de startups. A gente está passando por uma fase de país, de mundo, que é extremamente desafiadora. Acho que todos aqueles planos que a gente tinha feito no início do ano, de certa forma, não mudaram, né, mas estão sendo adaptados de acordo com essa nova realidade. Acho que muita gente que sairia para captar investimento nesse ano vai ter que repensar, né, muito acho que esse passo. Do momento que o Brasil vivia, que era um momento muito bom em termos de venture capital, porque estava tendo muito incentivo a risco, em geral. A gente estava vendo taxas de juros muito baixas, né, historicamente baixas no Brasil. A gente estava vendo um momento dos mercados crescendo muito, a gente estava vendo um momento de investidores buscando tomar riscos, de capital estando mais disponível, de empreendedores mais maduros. Tem muita gente fugindo do risco a todo custo agora. Com certeza a gente vai ver muitas startups que não vão sobreviver esse momento, né? Startups que já não tinham capital disponível, até as que têm muito capital estão num momento aí de congelar contratações, de tentar diminuir despesas o máximo possível. Dentro desse cenário de pandemia e incerteza no setor de tecnologia e inovação, apenas o tempo poderá dizer quem realmente concretizará os planos de crescimento em 2020 e chegará ao clube dos unicórnios.